hotel, recebendo hoje pessoas incríveis, especiais aqui para bater um papo muito produtivo com vocês. Eu tenho aqui Marcela Barbosa, Boa tarde, pessoal. minha companheira, gerente de vendas da Hoffman. Obrigada, pessoal. E estamos também com o Uber Clemente hoje nos prestigiando nesse papo. Muito bom te receber, Uber. Muito obrigada. O Uber é um profissional que tem 22 anos aí de hotelaria, uma longa estrada e cofundador do Papo de Hoteleiro. Isso mesmo. Boa tarde. Muito obrigado aí pelo convite. Estou adorando aqui estar com vocês aí para bater um bom papo. Muito bom, muito obrigada. Bom, o tema que escolhemos para essa tarde é um tema de muita relevância e muito importante no nosso segmento. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Diversidade, gestão e liderança. Muita coisa mudou nos últimos anos, eu diria, não, Uber? Eu acho que muita coisa mudou, mas ao redor desses temas, né? Por quê? Nós precisamos hoje acompanhar o que tem acontecido na sociedade e eu sinto que a hotelaria ainda está estagnada em algumas dessas questões. Quando a gente começa a ver a questão de gestão, as gestões ainda são um pouco tradicionais, são arcaicas, em termos de como hoje o mundo está sendo gerido, né? O mundo está muito numa velocidade de startup. E aí eu acho que a hotelaria precisa começar, como um todo, a acompanhar essa velocidade que não está conseguindo. O mundo vive um beta constante, né? Sim. O mundo está muito acelerado. A gente vê que, de repente, pela pandemia, teve novas formas de pagamentos, novas formas de gerir. A hotelaria nunca pensou em uma forma de trabalho remota e, de repente, teve que pensar nisso, porque o mundo hoje pensa nisso. Só que a gente sente que ainda há algumas resistências, porque há temores, não há uma adaptação, ainda se está preso muito a uma maneira passada de gerir. Entendo. E essa mudança ela vai precisar acontecer porque o mundo mudou, né? O mundo mudou, o mundo está digital, o mundo está híbrido. A forma como você pensava algo, hoje você tem que pensar duas ou três maneiras diferentes de pensar aquele algo. Entendi, excelente. E você vê hoje um caminho para a quebra desses paradigmas, digamos assim? Você acredita que existem soluções, existem caminhos hoje sendo trabalhados nesse sentido? Eu acho que a primeira coisa que tem que acontecer é a renovação da mentalidade da gestão. Mas é uma renovação verdadeira, né? Eu acho que a maneira como a gente geria um hotel antes da pandemia não cabe mais gerir hoje. E essa mentalidade ela tem que mudar de uma maneira de ver quais são os cases de sucesso no mercado, em outros setores e outras indústrias, para adaptar para a hotelaria, né? Sim. Hoje a gente tem aí as empresas de short-term rental que estão indo muito forte nessa questão da hospitalidade, quebrar aquela questão de você ter um check-in tradicional, um check-out tradicional, um atendimento tradicional. Tem a questão do customer centric, que é o cliente no centro de tudo. E a gente precisa começar a pensar nisso também, de uma forma de como tratar, né, o cliente novo que vai vir pós-pandemia, que por mais que ele fosse um cliente antigo, ele vai vir com novos costumes, nova maneira de consumir a hospitalidade. Estamos adaptados a isso? A tecnologia que a gente tem que ter, a gente está adaptado a isso? Então eu acho que é essa maneira que tem que se mudar e se pensar diferente. E aí eu acho que se você não tiver uma equipe diversa, uma equipe que está antenada, uma equipe que está atualizada, dificilmente você vai conseguir acompanhar esse ritmo. É verdade, é verdade. É um tema muito relevante, é importante falar a respeito disso, né? Especialmente nós que estamos no mercado há tanto tempo, que percebemos a mudança de comportamento dos clientes e também dos nossos próprios colaboradores, né? A turma que chega hoje na hotelaria já chega com uma cabeça completamente diferente, com outros costumes, chega mais antenada, chega de olho em tendências, né? E muitas vezes, se a gestão se mantiver com um pensamento antigo,
não estiver aberta a essas mudanças, há até o conflito de geração mesmo, né? Sim, sim. E é aí que a gente precisa começar a ter ações efetivas de diversidade e inclusão na hotelaria. Ações efetivas focadas nesses temas. Porque a maneira como a gente pensava o mercado antes não cabe mais. Não Sim. cabe mais você ter um padrão de pessoa que está atendendo. Não cabe mais você não aceitar as pessoas das várias formas que elas são. E se você não tem um treinamento, não tem ações efetivas para receber esse novo público, você vai ter um conflito. Sim. Porque você vai cometer alguns erros que a gente vê que algumas outras empresas tradicionais cometem no mercado por falta de treinamentos, por falta de ações, por falta de realmente ter ali um olhar diferente. Entendo. Né? Porque, assim, hoje eu fico pensando, será que a hotelaria está preparada para receber as pessoas trans? É uma excelente questão. Sabe? As pessoas trans têm uma questão de, por exemplo, ter a mudança do nome social. Sim. Enquanto está tendo a transição ali do nome social, o que vai estar no documento é uma coisa, o que vai estar no visual é outra. Sim. E aí como é que o teu atendimento vai agir? Sim. Né? É uma questão de treinamento de RH, mas também eu acho que é muito sobre você levar para o trabalho o respeito ao próximo, o dia a dia, a identificação. É um momento de humanização dos processos. Sim, sim. Mas tem que ter também da gestão, a parte de cima, do topo, ele tem que se preocupar em adaptar esse atendimento. Sim. Porque por mais que o colaborador ele possa estar ali atualizado, porque a vida dele ele enxerga dessa forma, sem preconceitos, às vezes o teu processo é preconceituoso. Tem razão. E é permissivo com o preconceito. Então, ele vai fazer com que você não consiga distinguir um atendimento que vai gerar o preconceito do que um atendimento que seria acolhedor, que gera pertencimento, esse tipo de coisa. Sim, que é a essência da hotelaria, né? Que é a essência da hotelaria, da hospitalidade. Eu tenho uma pergunta para fazer. Você não acha que esse comportamento vem justamente... Primeiro que a hotelaria é uma coisa que é muito tradicional, né? Então, sempre de atender a elite, sempre de atender o padrão. Então, você está acostumado com aquele padrão de pessoas que faziam check-in, como tem o padrão de pessoas que pegavam avião, por exemplo, e ter algumas pessoas de falarem assim, nossa, mas agora a classe C está pegando avião, por exemplo, está viajando mais, que bom que está viajando mais, podia estar mais, né? Mas acho que a gente precisa também ver essa diversidade lá em cima, na diretoria, de ver pessoas trans, de ver pessoas negras, e ainda é muito pouco, isso ainda é muito tímido hoje no mercado brasileiro. A gente precisa ver mais isso. Até para quem está ali nas bases, se inspirar e falar, olha, vou chegar ali, tem outras pessoas como eu. É porque você vê muitas pessoas atenderem esse padrão, mas talvez as pessoas nem se veem sendo atendidas, viajando, se hospedando, ficando num hotel 5 estrelas. Então, acho que é um pouco desse comportamento também do topo, tem que ser de cima para baixo também, porque para as pessoas que estão aqui embaixo, enxergar e falar, olha, eu vou conseguir chegar lá também. Então... Perfeita a sua colocação. Assim, foi exatamente isso. Eu, antes de vir para cá, eu fiz uma pesquisa só para não ser crítico ao extremo. E eu procurei para ver quais as redes hoteleiras tinham feito ações para o mês da consciência negra. Eu encontrei só uma. Que pena. Que pena. Um tema tão discutido nesse mês, que infelizmente algumas empresas só falam disso nesse mês. E se as empresas hoteleiras não falaram nem nesse mês, é muito preocupante, não é? Então, e aí a gente tem que começar a puxar até para a memória, quando a gente for falar de corte racial, quantas pessoas de tranças vocês já viram trabalhando no front ou em áreas comerciais da hotelaria? Quantas pessoas com cabelo dread? Pouquíssimas. Entendeu? Eu, particularmente, eu nunca trabalhei com uma amiga minha que usasse tranças ou na recepção ou na área comercial. Sim. Não tem. Entendeu? Porque ainda é aquele velho padrão visual da hotelaria tradicional. Padrão visual, enfim. E aí, o que responde muito a sua pergunta, por que não há ou a omissão, ou há, de repente, até mesmo a não preocupação com o tema,
Porque, assim, quem tem que estar preocupado com isso é o topo da empresa. Exatamente. E o topo da empresa, infelizmente, ele tem essa estrutura conservadora, porque são os mesmos perfis de pessoas que estão ocupando. Homens brancos, né? Mais velhos. Héteros, sim. Então, isso é o problema. Só que aí vem o problema, porque quando nós temos toda a sociedade se movendo para ser mais diversa, para ser mais inclusiva, nós vamos ter um conflito aí. Por quê? Porque enquanto um setor como o nosso, ele não se preocupa, você vai ter o problema que, assim, por exemplo, tem várias empresas abrindo processo de trainees exclusivos para negros. Esses trainees vão viajar, vão participar de eventos. Sim. Se o atendimento não está preparado para receber, a possibilidade de acontecer alguma situação racista é muito grande. E aí começa um grande problema, porque como ainda está na fase da negação, vai começar o problema de negar, depois ter que admitir, depois não saber, aí emite aquela nota. Nota de repúdio. As notas de repúdio para qualquer tipo de preconceito é simplesmente assumir que a sua gestão é preconceituosa. É pior ainda, né? É pior ainda. Só pede desculpas, mas não toma medidas, né? Sabe? Então, assim, se não se adequa à gestão, sim, você vai ter problemas. E aí, quando a gente fala de diversidade e inclusão na hotelaria, por exemplo, as mulheres. A gente precisa rever a questão das mulheres na hotelaria. Porque as mulheres também têm assim, uma situação muito complicada. Ah, tem muitas mulheres em liderança na hotelaria. Tem. Mas o quanto que elas precisam se masculinizar para assumir esses papéis? Para fazer parte do clubinho. Para fazer parte do clubinho. O quanto que a maternidade não é incentivada no setor. Porque ela não pode ficar depois de um determinado horário, com aquelas reuniões infindáveis, enfim. Ou até mesmo quando ela faz o anúncio que ela quer ser mãe, a gestão, ela de repente não é acolhedora. Exato. Então, é muito importante. Em processos seletivos, perguntam para mulheres com 30 e poucos anos se ela tem filho e se ela quer ser mãe. Isso não deveria nem ser perguntado. É um absurdo. Não deveria nem ser pergunta se um homem quer ser pai. Não, ninguém pergunta. Ninguém pergunta para um cara de 30 e poucos anos numa entrevista se ele pensa em ser pai. E se perguntar por acaso, ninguém vai enxergar nisso um problema. No caso da mulher, não deveria nem ser perguntado, mas já que perguntam, enxergam isso como um problema. Isso é muito preocupante. Então, a gestão ela precisa se adaptar porque o mundo está cada vez mais se adaptando para ser dessa forma. Seja as pessoas que vão consumir na pessoa física ou no CNPJs. Sim. Então, eles não vão mais aceitar. Só que aí, assim, se a hotelaria não se adequar, os consumidores vão começar a achar outros meios para consumir hospitalidade. Sim. Sim. Que aí são as locações temporárias, enfim, porque já vem hostel, Airbnb é tão divulgado e tão disseminado entre o pessoal mais jovem que tolera bem menos esse tipo de comportamento, que a hotelaria é tradicional demais. Eu conheço amigos que viajam e falam, eu jamais vou ficar em hotel, não gosto de ficar em hotel, não se sente acolhido, não se enxerga dentro daquele hotel, dentro daquele padrão. Mas nós temos cases também recentes, né, no país, como, por exemplo, a Rede Celina. Ela vem com uma proposta diferenciada de acolhimento, de público, de promover experiência para o hóspede, que é um case de sucesso, porque é isso que o novo público procura, né? Sim. E ela, pelo que eu acompanho e tenho visto, já traz isso também para a sua gestão. É realmente esse trabalho de cima para baixo, porque a educação vem do exemplo. Vem do exemplo. E eu acho que é importante esses players chegarem com essa proposta, porque eles começam a movimentar. Por exemplo, as Travel Techs, né, que são as agências tech de viagens, muitas delas já trabalham muito fortemente a questão de diversidade e inclusão. Então, já começa a movimentar. E aí a gente tem que entender também, assim, a hotelaria quer os melhores talentos? Os melhores talentos, eles vão ser profissionais diversos e inclusivos, na sua essência. Se ele for participar de uma entrevista e tiver essa pergunta, ele vai analisar se essa empresa é boa para ele trabalhar ou não. Exato. Entendeu? Então, tem uma série de coisas que a gente precisa realmente, assim,
rever dentro do nosso conceito de hospitalidade para a gente ter uma hospitalidade que faça jus ao que está acontecendo agora. Sim. Né? E esse debate a gente sempre está propondo, porque assim, quanto mais está passando o tempo, mais o setor vai ficando para trás pensando dessa forma. Como eu disse no início, é um tema muito relevante e esse é só um fio puxado de um grande novelo que precisa se desenrolar e que precisa... É um nó que realmente precisa ser desatado no nosso setor. Eu, especialmente, acredito muito no exemplo e na educação. Eu realmente acredito que seja treinamento, que seja liderança pelo exemplo, que seja se colocar no lugar do outro. Eu acho que tem algumas etapas importantes. Eu acho que assim, o que está acontecendo aqui, que é o espaço, é extremamente importante. Porque quando a gente começa a debater o tema de uma maneira aberta, franca, conversar sobre, a gente começa a fomentar a reflexão no setor como um todo. A partir do momento que a gente debate bastante, a gente começa a ir para as ações. Sim. Porque alguns vão querer agir, outros vão resistir por uma questão estrutural, enfim. Só que aí, quem age e começa a ter resultado, força quem não agir ou a escolher um caminho que não vai ser lucrativo, porque o capitalismo é o que vai mandar nessas horas também, ou a mudar, porque o negócio precisa parar, se manter, né? Enfim. Então, eu acho que o debate, a reflexão, nesse primeiro momento, a gente começa a trabalhar para quebrar essa resistência da mudança. E esse espaço que está acontecendo aqui, como vários outros, são extremamente importantes para a gente gerar essa mudança. Que excelente. E você já enxerga isso já em algumas redes, Uber, essa preocupação? A gente sabe que ainda é pouco, que a gente está discutindo justamente isso, né? Mas você já enxerga isso em algumas redes, essa preocupação, essa capacitação do pessoal? Eu vejo isso mais fragmentado. Por exemplo, na pesquisa que eu fiz para ver se alguma rede tinha feito alguma ação para a consciência negra, consciência negra não, mas no caso dos LGBTQIA+, estavam dando um show. Ações sensacionais, extraordinárias. Tem outras também que estão conseguindo trabalhar bem a questão das lideranças femininas, enfim. Só que eu acho que dentro do mundo que a gente está, com tudo que está acontecendo, eu acho que ainda falta mais... Ainda é pouco. Ainda é pouco, sabe? Porque as situações não vão esperar para você trabalhar um tema por vez até a coisa acontecer. Sim. E hoje, no mundo da rede social, que você precisa ter uma reputação digital, um caso que acontece, vide aí os casos que a gente conheceu aí pela mídia e vem vendo. Um caso que acontece, você tem que trabalhar muito fortemente para recuperar a sua imagem. Você que é de marketing sabe que a recuperação da imagem é um negócio que não é fácil, principalmente hoje em dia. Sim. É uma era em que as pessoas estão muito mais sintonizadas e muito mais ligadas nos comportamentos mesmo, e que elas precisam ter a identificação com uma marca ou com um determinado produto. Se vê, né? Não, imagina, se vê. Então, assim, eu ainda me pego vendo algumas propagandas de viagens que você tem só um perfil específico de viajante. Uma família branca. Claro. Sabe? E aí, assim, eu não quero só que tenham negros na propaganda, mas eu quero que tenha pessoas com capacitismo, etarismo. Eu quero ver pessoas diversas. Sim. Porque é muito discrepante você ver uma propaganda de viagens e depois você vê uma propaganda, por exemplo, de banco, você vê uma propaganda de carro. Já está muito mais diverso, de varejo. Verdade. Sabe, da área de cosmética, da área da beleza, então, devia ser um case, porque assim, você vê as propagandas da área da beleza, está cada vez mais diverso. Sim. E aí você vai ver a propaganda de viagens, seja direta ou nas redes sociais, é um perfil específico ali, né? Então, como é que você vai se ver viajando? Como é que você vai se ver em Cancún se é sempre a mesma família que vai e não a sua, né? A minha família não vai, minha família não tem aquele perfil, eu não vou para Cancún. Mas eu vou abrir conta naquele banco. E o que eu acho mais maluco quando a gente pensa nessa questão da falta da visão da diversidade é que até mesmo em quiosques ou franquias,
que estão instalados em locais periféricos, os cartazes de viagens, toda a propaganda de viagem e tal, tudo visual é toda aquela família específica. Verdade. Então é muito difícil você se ver ali, porque, né? Você não consegue se enxergar ali. Você sabe que depois que nos assistirem, todo mundo vai começar a prestar mais atenção agora nas campanhas de viagem, né? Sim, mas tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção e tem que começar a criticar isso, né? Tem que ser crítico. Às vezes eu me cobro que eu me acho crítica o tempo todo, mas eu não consigo desligar isso, sabe? Quanto mais você desperta para um assunto, você não consegue voltar atrás e já é tarde, você não consegue mais desligar e tem que cobrar mesmo. Porque o nosso mundo está assim. Exato. Eu palestrei num curso técnico da ETEC semana retrasada e tinha um menino na primeira fileira, curso de hospitalidade. Tinha um menino na primeira fileira, cabelo verde e unha pintada. E eu falei para ele, não mude quem você é por causa do setor. Se o setor quiser evoluir, ele precisa aceitar quem você é. Não é você que tem que mudar. Só que eu falei para ele, você vai precisar ser corajoso. Sem dúvida. Porque o setor ainda não está preparado ainda para olhar e falar, não, beleza, é um funcionário que eu vou ter aqui, o que eu tenho que avaliar as habilidades dele, não tem que avaliar o como ele é. É uma transformação grande que o nosso setor realmente precisa. A hotelaria é muito acostumada a olhar, fazer o seu benchmarking dentro de outras redes que são tão tradicionais quanto. Então, é realmente um movimento que quero acreditar que já tenha sido iniciado, mas que tem ainda uma longa jornada, um caminho ainda grande. E tem algumas mexidas que precisam ser feitas. Hoje, quando a gente olha as nossas associações, elas retratam bem o nosso problema, principalmente na área da hotelaria. É um perfil muito específico. Sim. Entendeu? Então, assim, se quem está pensando o setor como um todo tem só um perfil específico ali, vai direcionar para aquele perfil. Vai direcionar para aquele. Então, dificilmente vai ter a mudança. E além de ser um perfil específico, não tem nenhum comitê que se preocupa com o tema dentro da associação e também não tem ações voltadas para o tema. Sim. Seja agora no mês específico ou seja no geral. Então, é preocupante. Por quê? Aí você vai para a mesma associação de gestores de viagens. Eles já estão se preocupando com o tema. Sim. Então, quem compra viagens corporativas e eventos corporativos estão se preocupando. Enxerga a relevância já desse Vai tema. ter um choque, Sim. né? Quem compra está se preocupando, quem recebe não está se preocupando, vai ter um problema aí na hora da entrega. Sim, tem toda a razão. Bom, e eu queria te perguntar um pouco mais sobre o Papo de Hoteleiro. Me conta um pouco sobre essa iniciativa, como vocês estão lá. Conta um pouquinho pra gente. O Papo ele nasceu fruto da pandemia, né, porque a gente estava cansado um pouco das mesmas pessoas, falando os mesmos temas, falando as mesmas coisas, do mesmo jeito. E para nós, assim, o que a gente quis? Não propor assim, nós somos donos da razão dentro do que a gente vai falar. Não. Mas a gente falar sobre o tema, relevantes, importantes, com uma comunicação mais próxima de quem trabalha na hospitalidade, de quem está próximo dali, quem faz, quem realmente, quando está falando, são pessoas que fazem o que estão falando no dia a dia, que praticam aquilo, né? Não é alguém que está sentado lá e imagina e vai falar de uma teoria, não. Quem faz aquilo na prática. Então, o movimento cresceu, a gente já está na 3ª temporada de conteúdos. Legal. Eu, Cadu, a Ana e a Melissa procuramos ter essa diversidade de opiniões mesmo. Um é mais conservador, o outro é mais... Eu sou o crítico lá, tá? Então, não se sinta sozinho. Obrigada. Mas todo mundo ganha com debate. Todo mundo, E às vezes a gente tem saudável, né? conteúdo nosso que tem debate de opiniões mesmo, de uma maneira muito saudável. E tá bacana, porque a gente tem sido... as pessoas têm se sentido representadas dentro dos conteúdos que a gente está fazendo. Então, para nós tem sido bem satisfatório ter assim, esse retorno. A gente participou de um evento, eu e o Cadu, para a Universidade de Pernambuco,
Federal de Pernambuco, semana retrasada também. E o contato com os alunos ali, com os futuros profissionais, nos mostrou assim o quanto que é importante. Sabe, essas novas vozes falando com proximidade deles, com eles, assim. Então foi bem bacana e pretendemos continuar aí fazendo mais conteúdo para... Precisamos que vocês continuem. Para refletir bastante. Trazer voz, atuar na formação, Sim. né? Na formação, na base do nosso segmento, com certeza também vai trazer essa mudança. Sim. Aí a gente evoluiu um pouco os formatos, né? A gente começou a trazer pessoas para debater do mercado com a gente, quebrar o protocolo. Oi, Henrique, vem dar um oi aqui, Henrique. Assim, que participaram, enfim, conosco, porque o que também foi importante para a gente nesse sentido? Beleza, estamos falando aqui só nós 4, mas vamos trazer gente do mercado para, de repente, rebater o que a gente está falando, se é isso mesmo, se não é, enfim. E tem sido também uma mescla legal. Estamos entrevistando algumas pessoas de mercado também, para gerar conteúdo que tem essas entrevistas de pessoas novos players, enfim. Então está sendo muito, muito legal. Eu fico imaginando que no nosso tempo de formação, né, lá atrás, não vamos entregar a idade agora. Não, de jeito nenhum. Mas 2 anos atrás. Meu também. O contato do estudante com o setor era durante aquela visita técnica, né? Era uma coisa muito rápida ali, que ele ia... Quantos estudantes eu conheci que tiveram contato com o hotel, às vezes pela primeira vez durante essa visita. Então, hoje, ter o acesso ao conteúdo, poder ouvir os profissionais do setor, poder perguntar, eu acho que isso atua muito na formação daquele indivíduo, no questionamento mesmo que ele vai ter sobre será que esse é o meu caminho, será que é isso que eu acredito? É muito importante estar com o estudante, com a formação. Henrique, dá um oi aqui. Pode não. Por favor. Como é que foi participar do papo? Foi ótimo. Valeu. Tudo bom? Sejam todos bem-vindos à Equipotel. É um prazer, é uma honra estar aqui com a BIM School, iniciando essa jornada de conhecimento, uma coisa espetacular. A gente está muito emocionado, muito feliz com a participação de todos, dos nossos parceiros também. E é o começo, é um sonho sendo realizado. A gente está realizando um sonho de 2 anos que a gente começou. E realmente era um sonho, a gente só se conversou, falou, e aí, o que você acha? Não, acho que faz sentido. 2 anos depois, a gente está aqui na maior feira de hotelaria do país, mostrando o nosso produto e deixando um legado super legal para a hotelaria. Estou muito satisfeito e muito emocionado com esse momento. Doeu participar do papo? Não, nunca dói. Nunca dói. Queria agradecer também o Uber por participar aqui junto com a BIM, com a Hoffman. É um hoteleiro de longa data já, super renomado no mercado hoteleiro. Um cara de uma inteligência absurda e um parceiraço. Fala tão bem assim, não. Mas é verdade, é um parceiraço. Graças a Deus. Eu queria agradecer por convidar todo mundo a vir aqui no stand da BIM School para participar dos nossos cursos e entender um pouquinho da nossa plataforma aí, que está muito legal. Material muito bacana. Obrigado por ter vindo aqui, viu, Uber? Prazer, cara. Muito bom, obrigada. Eu que agradeço aí, agradeço a espontaneidade. Pô, chamar assim, do nada, você sabe, né? Muito bom, muito bom. Então, com essas palavras, vamos entrar nas nossas considerações finais. Passou muito rápido. Marcela, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer por estar aqui discutindo esse assunto que para mim é tão caro e é tão importante. Assunto de diversidade me interessa muito. Eu, como formação de hoteleira e sempre trabalhei como hoteleira por mais de 18 anos, nos faz refletir um pouco mais sobre lá atrás, quando eu comecei, que era esse padrão que estávamos aqui falando, e agora esse desejo de quebrar esse padrão, isso é super importante. Te agradeço muito sobre esse papo também. Obrigado. E que venham mais novidades por aí. Uber, por favor. Eu agradeço, Marcela, por ter a coragem de falar, porque eu acho importante mesmo a gente falar sobre o que está incomodando, enfim, a gente dificilmente encontra as pessoas falando assim, realmente, não é diverso, precisa melhorar e tal, então foi muito bom, então o convite foi aceito porque é muito importante a gente estar aqui
com essa voz, podendo falar. Fernanda, brigadão mesmo. Voltarei sempre que vocês chamarem. Foi um prazeraço e assim, a gente tem muito que conversar, mas acho que a gente conseguiu contribuir aí com conteúdo bacana. Eu tenho certeza que sim, eu que te agradeço, foi excelente. Esse foi o primeiro papo, mas eu tenho certeza que a gente tem conteúdo para muitos mais. E já deixo um convite para você voltar para a gente falar ainda mais, tanto desse tema da diversidade, quanto de liderança, de gestão, que eu sei que são aí as suas especialidades até. Fechou. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço muito e desejo um excelente evento aí para todos vocês. Excelente para todos nós. Obrigada, gente. Boa tarde, ótimo evento.